A minha tem o título que fala assim: a parábola da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles que propôs esta parábola, dizendo: que um homem dentro de vós, que tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Diga a vós, e assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e a vizinha, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém, irmão, pode se assentar. Aleluia! Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parábola do filho pródigo. E diz: um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou-se tudo, partiu para uma terra longíssima, ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar os porcos. E desejava encher seu estômago com bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Tornando assim, disse: quantos jornaleiros que meu pai tem abundância de pão, e aqui pereço de fome. Levanta-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi ao seu pai, quando ainda estava longe, e viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao teu servo: trazei depressa o melhor vestido, vesti-o e ponham um anel na mão, alpaca nos pés, e trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos e nos alegramos, porque esse é o filho que estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. O que chama a atenção nesse texto é porque o Senhor usava de parábolas para falar com o teu povo, para que ele tivesse entendimento. Aleluia. E no final das contas, tanto aqui a parte da ovelha perdida como da dracma, ele fala do arrependimento, né? É verdade. E fala também que ele não quer ver nenhum filho seu perdido. Aleluia. Né? Que por mais que a gente desvie o nosso caminho do lugar onde preparou, ele vai, né? Se ele não for, ele manda alguém buscar. É verdade. Não é verdade? E se nós estamos aqui, se nós não acreditarmos que ainda existe salvação para cada um de nós, não estaríamos aqui. É verdade. Não é verdade? É dessa maneira, Deus. O arrependimento vem todos os dias, todas as horas. Aleluia. Porque nós não somos livres do pecado, nós pecamos, né, por obras, pensamentos, por palavras proferidas, né? Sim, é verdade. Então o Senhor é rico em misericórdia, né? Aleluia. Quando ele fala assim: chegavam aqueles publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O quanto o Senhor era humilde, né? Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para os pecadores mesmo, para aqueles que nós julgamos, né? Nós, como seres humanos, julgamos que não tem salvação, que não merece participar do banquete do Senhor. Verdade. Não é verdade? Mas ele veio para mostrar que tem banquete preparado, tem festa preparada para cada um. Eu creio, Jesus. Basta que nós faça que nem a mulher que perdeu a dracma dentro de casa, né? Porque ele entrega para nós talentos,
Ele entrega dons para cada um de nós. E o que a gente faz? Deixa se perder dentro do nosso próprio eu, do nosso próprio ego. Vai se esfriando. Vai se esfriando de uma forma que daqui a pouco nem você acredita que você é capaz mais de fazer alguma coisa. Aleluia! Mas Deus é tão misericordioso que a gente desacredita de nós mesmos. Ele usa alguém para dizer você é especial. Ele escolheu você dessa forma. E eu quero te usar. Só que às vezes, né, a gente acha que não tem capacidade nenhuma. Né? Vem aquele desconsolo, aquele desalento de falar assim, mas como? Como que o Senhor vai me usar? De que forma? Eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa bem conversadeira, mas eu nunca fui de me expor em público. Eu morro de vergonha. Mas eu sou grata ao Senhor porque a cada dia mais Ele vai aperfeiçoando a gente. Primeiro Ele coloca o desejo no nosso coração de servir a Ele, né? E vai colocando vontade de você, de você ler uma palavra, né? E Ele vai discernindo, porque a gente vai ouvindo e vai, tipo, aquela palavra, ela vai como se fosse traduzindo o que Ele quer de cada um de nós, não é verdade? Que nem ontem eu estava aqui ajoelhado orando e o Senhor me mostrou a palavra em Lucas 15. Eu falei, eu não sei se eu vou ter oportunidade, porque Deus é Deus de surpresa. É verdade. Não é verdade? E aí eu falei, se eu tiver oportunidade eu vou falar, porque assim, muitos que participam do corpo do Senhor, que participam da obra do Senhor, que se dizia por algum momento, às vezes elas têm medo de voltar por causa da reação das pessoas. Né, de não ser bem vista. Mas a gente tem que ter vergonha, sabe o que é? Do pecado. Porque o inimigo ele serve pratos maravilhosos para a gente no mundo e a gente não tem vergonha de fazer o que ele quer. Mas sabe o que ele quer? Ele quer usurpar de nós usar o que o Senhor nos deu a cada um de nós para usar aqui dentro da igreja. Porque ele sabe que é uma batalha perdida. É verdade, Senhor. Aí ele impede da gente chegar até aqui, porque ele acha que é vergonha para a gente servir a Deus. Eles colocam na nossa mente vergonha de vir servir a Ele aqui. Mas eu falo que para mim, para nós que estamos aqui, é um glória! Aleluia! Servir a Ele. É verdade? É dessa maneira. E é dessa forma, né? O inimigo ele é tão eu não sei, não tem palavras para mensurar. O quão ele tem discerne os entendimentos da gente. Ele nos cega de uma forma que o mundo é melhor ficar no mundo, servindo ao mundo, do que servir a Jesus. Né? Mas a graça dele nos alcançou e nós estamos aqui. Aleluia! E o que resta para nós é o quê? Passar para quem está lá fora, que aqui é o melhor lugar. Louvar mesmo que não saiba louvar, pregar mesmo que não saiba. E eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui. Né? Porque o Senhor ele vai nos fortalecer e dando discernimento e sabedoria para isso. Né? E que nós não venhamos achar que sabe muito, né? Porque o Senhor ele se revela a cada dia. Né? A gente acha que sabe, mas não sabemos de nada. É verdade? É dessa maneira. Aí diz aqui no 4: um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros gostoso e chega a casa e convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo a vós que assim haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende, mais do que para 99 justos que necessitam de arrependimento. Né? Então, quantos nos julgam? Né? Fala assim, você vai perder tempo com aquela pessoa que outra hora pisou nos santos dos santos e agora desconhece. Meu Deus. Né? Muitos julgam, né? Mas feliz é aquele que foi buscar, mesmo a pessoa desacreditando que não poderia voltar. Aleluia! Digo a vós que é aqui o 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdeu a dracma e não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E nessa palavra aqui o Senhor manda aqui, que nós limpamos a nossa casa. É verdade. Né? Porque ela está lá.
Um dia, quando o Senhor nos deu, ela está lá. Ela está lá. Eu acho que nós limpamos a nossa casa, que nós purificamos o nosso espiritual. Oh, Deus! Que o Senhor vinha mostrar o Aleluia! né? Porque ela não está perdida. Ela está só esquecida. Oh, Deus! E em algum momento ela vai ser encontrada. E Aleluia! achando ela, e convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. E no dia que nós encontrar, nós vamos nos encher, né? E falar assim: olha, eu achei o que eu tanto procurava. E aí ela fala assim: devagar o mundo lá fora, né? A gente vagou o mundo lá fora, mas não encontrou a alegria que nós temos em Cristo. É verdade. Não é verdade? Vagamos um mundo cheio de mentira, de ilusão. Mas nós não encontramos a alegria que encontramos em Cristo. Oh, Deus! O Senhor ele nos limpa de uma forma que a gente que não tem nem explicação para falar o quanto Ele nos limpa. Porque a gente, como ser humano, a gente passa raiva, né? A gente murmura, né? Murmura e peca contra o Senhor, né? Mas depois o Senhor passa assim uma mão que depois a gente não sabe nem o porquê estava com raiva ou estava nervosa. É verdade. Não é verdade? E essa é a limpeza que o Senhor quer fazer cada um de nós. E graças a Ele que nós tínhamos a oportunidade todos os dias de pedir perdão para Ele, de pedir para que Ele venha nos renovar, de pedir para que Ele venha nos restaurar. Porque sem Ele, sem a presença dele, nós não somos nada. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. E assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus com o pecador que se arrepende. E a palavra do filho pródigo que diz, né? Que ele tinha um lar cheio de tudo. Comida não faltava, roupa não faltava, tinha de tudo. Mas ele achava que a alegria dele estava onde? Lá fora. Lá fora. É o erro, né? É o nosso erro. o nosso erro. Achar que a nossa alegria está lá fora, que o mundo vai nos suprir, né? Mas ele lembrou que até os servos do pai dele eram bem alimentados, bem vestidos, e ele estava lá comendo migalhas, espolotes, né? bolas, né? E é isso que o inimigo quer. Quer que as maravilhas do mundo, sendo que para nós não tem valor. E ele mostra aqueles pratos bonitos, saborosos, né? Então, no fim são bolotas de porcos, né? E que prazer nós estamos na casa do Senhor. Aleluia! E usufruir daquilo que Ele nos Oh, preparou. glória! De um banquete maravilhoso, né? E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu à terra longíssima. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve àquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, a qual mandou para o seu campo apacentar os porcos. E desejava encher seus estômagos, e as voltas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. E tornando assim, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, aqui pereço de fome. Levanta-me e irei com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra ti e perante a ti. Então a palavra fala que ele voltou porque estava com fome, né? Ele fala que estava com fome. E onde é que tem? Onde é que nós saciamos a nossa fome e a nossa sede? Dessa maneira, assim. Na casa do Senhor. Louvado seja É Deus. só aqui onde Ele nos preenche por completo, né? Mata a nossa fome e sacia a nossa sede. É dessa né? maneira. Mas é uma sede, sabe qual? Insaciável. Né? Porque cada vez que a gente busca mais o Senhor, mais vontade de a gente tem ir na casa dele, se encher dele, né? Para que Ele venha nos fortalecer. Já não sou digno de ser chamado seu filho, 19, como um dos teus jornaleiros. Levanta-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas seu pai disse ao servo: trazei depressa um vestido, vestiu-lhe e respondeu com um anel na mão, alpacas nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o para que coma e o alegrai-vos.
porque este é o filho que estava morto e reviveu, Oh, glória! e tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música com danças. E chamou o teu servo e perguntou o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saiu o pai que estava com ele. Aqui fala que o irmão dele ele se irou, né? Porque ele ficou o tempo todo lá trabalhando com o pai dele, e o filho que estava fora fizeram um banquete para ele. Mas da mesma forma é o Senhor. Será que o Senhor está preocupado com nós que estamos aqui dentro da casa dele, buscando e se enchendo dele? Ele está preocupado com quem está lá fora, com os filhos que ainda não conhecem a tua palavra. É verdade. É verdade? Oh, glória! E eu creio que nós, com o coração imenso que a gente tem, a gente está aqui trabalhando na seara do Senhor para buscar aqueles que ainda não conhecem. Ou aqueles que um dia pisou aqui e de alguma forma não conseguiu, se fortaleceu e desviou. Não é verdade? Mas o Senhor fala que tem banquete preparado Eu creio. para cada um deles e para nós, que eu não sei a chance de cada um deles, né? Aleluia! Mas respondeu e disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-nos com meus amigos. Vindo, porém, este filho desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, matando-lhe um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque era o teu irmão que estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então é assim que vai ter, se alegrar com os seus filhos. Né? É dessa maneira. E é por isso que na palavra fala que ele vai fazer o impossível. O impossível. Vai trazer gente de longe e de perto para buscar os teus. Aleluia! Que a igreja essa noite com essa palavra. É, Jesus. Amém?